Aliás, vamos orar e vamos começar. Gálatas capítulo 5, verso 1, vamos orar primeiro. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio que é podermos separar um tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê a bênção para aprendermos com o Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, nos dê entendimento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, abre aí sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 1. Vamos ler. Abre aí em Gálatas 5, 1, para a gente poder ler junto. Vamos ler juntos e vamos conversar a respeito do capítulo 5. Diz assim o texto bíblico. Vamos lá, capítulo 5, verso 1 de Gálatas. Gálatas 5, 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, do Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, seja condenado. Sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Vamos parar aqui e vamos verso por verso. Lembrando, mais uma vez, Paulo está escrevendo porque a igreja dos Gálatas estava sendo atacada pelos judaizantes, tá? Os judeus que chegaram lá e começaram a ensinar que além de crer em Jesus como o Senhor e Salvador, eles deveriam guardar toda a lei para poderem ser salvos, ok? Então Paulo está escrevendo para mostrar para a igreja que isso é um tremendo de um erro, que isso é um retrocesso, entendeu? Que é um retrocesso. Eles começaram pelo Espírito, agora estão querendo voltar para a lei e para a carne, tá? Então Paulo está escrevendo para defender os irmãos, para falar com eles que essa maneira de crer está errada. Isso é um outro evangelho, e esse outro evangelho, ele não vem de Deus, tá? Os judaizantes, eles foram para Paulo um grande problema, e é um problema para a igreja, tá? Então vamos lá. Aí no capítulo 5, verso 1, Paulo vem falando o seguinte, olha: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Lembra da semana passada, quando nós terminamos o capítulo 4? No capítulo 4, verso 31, diz assim: e assim, irmãos, sois filhos não da escrava, e sim da livre. Então Paulo faz aquela comparação usando Sara e Agar, e falando que Agar aponta para os judeus que estavam debaixo da lei. Agar era escrava. Sara era a esposa do Abraão, a livre, que vai ter um filho pela fé, por causa do milagre de Deus. Por crer no Senhor, Abraão creu em Deus, Deus o abençoou, Abraão creu em Deus, Deus deu a ele um filho que veio através de um milagre. Então, aí ele fala que aqueles que nasceram, que vieram do milagre, né, que creem como Abraão creu, esses são livres e não escravos da lei. Livres porque nós cremos no Senhor, tá? Aí Paulo começa o capítulo 5 dizendo, na verdade era uma continuidade, tá? A separação que nós fazemos, capítulo 4, capítulo 5, por versículo de capítulo, isso é uma maneira que foi colocada na Bíblia só para facilitar o estudo, tá? Mas Paulo está vindo numa sequência. Aí ele vem no capítulo 5, verso 1. Para a liberdade, né, foi que Cristo nos libertou. Ou seja, você que crê em Jesus,
Você foi chamado para libertação. Jesus veio para nos libertar. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Tá? A morte de Jesus é para nos libertar. Jesus não morreu para ser uma arte, para fazer parte da história, nada disso. Morreu com o propósito de nos libertar. Ok? Então, nós somos descendência, não da escrava, mas descendência daqueles que vivem pela fé. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele continua, permanecei, pois, firmes. Ele está falando, irmãos, permaneçam firmes. Ou seja, não se submeta, né? Não aceite serem de novo escravizados, não sejam constrangidos a voltar, né? E deixar de crer em Jesus para crer no seguir a lei, no obedecer aos seus mandamentos para poder ser salvo. Eu vou insistir mais uma vez. Hoje nós devemos obedecer a lei de Deus porque nós já estamos salvos. Não é para ser salvo, é porque nós já fomos salvos. Obedecemos porque esta é a vontade de Deus. E a lei moral, a cerimonial também não temos necessidade mais de cumprir. Você tem que fazer sacrifício, você não tem que guardar sábado, você não tem que fazer. Essas leis cerimoniais, elas apontavam para Jesus, uma nova realidade. Jesus é a revelação, Jesus como o autor dos Hebreus diz, Jesus ele não é a sombra, ele é a realidade. A lei cerimonial, ele era a sombra, Jesus é a realidade. Então você não precisa mais seguir as leis cerimoniais, mas a lei moral nós devemos seguir. Não roubar, não matar, honrar pai e mãe, isso faz parte do nosso caráter. Então nós temos que obedecer essa lei, porque já estamos salvos, não é para a salvação, ok? Então, aí o Paulo fala, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, não volte para a lei. Não volte, né? não retroceda naquilo que vocês estão fazendo. Vocês creram em Jesus, receberam o Espírito Santo, né? Ou seja, não retroceda, porque o anterior a isso não tinha Jesus, não tinha salvação, não tinha perdão de pecados por Jesus, não tinha o Espírito Santo, não tinha o nome escrito no livro da vida, não tinha nada disso. Tá? Então a realidade é Jesus, então não retrocedam, permaneçam firmes. Verso 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha que interessante. Os gálatas, eles não eram judeus, tá? Eles eram gentios. Então, os judaizantes chegaram lá e começaram a ensinar que os homens deveriam ser circuncidados. Todo homem judeu, menino, nasceu lá, criança, homem, no 8º dia, ela era apresentada, daqui a pouco era circuncidado. A circuncisão era feita. Tá? A circuncisão era uma marca do povo de Israel. Tá? Os judeus agora estão chegando na Galácia e falando com os homens que eles devem circuncidar. Eles precisam, né, passar pela circuncisão para a salvação, irmãos. Se você falar, não, pastor, eu acho que os homens têm que ser circuncidados, não vou nem discutir isso com você, só vou discutir se você falar comigo que isso é uma condição para a salvação. Tá? Então não é condição para a salvação. Você é salvo porque crê em Jesus. Aí Paulo está falando, irmãos, se você se deixar circuncidar, Cristo ou Jesus não valerá nada para você. Entendi isso. Paulo está falando, se você está querendo confiar no obedecer à lei, no seguir regras para poder ser salvo, você está anulando o que Jesus fez. Você anula, você está falando, Jesus, o que o Senhor fez para mim não serve. Eu tenho minha maneira de ser salvo. Entende? Então você está anulando o que Paulo está falando. Se a pessoa confiar em seguir as leis, principalmente as cerimoniais, para a salvação, para alcançar a salvação, você está anulando Jesus, meu irmão. Isso aqui é fácil de entender. Se fazer essas coisas nos levasse à salvação, Deus não precisaria enviar Jesus. Jesus não precisaria ter se humilhado, não precisaria ter deixado a sua glória, não precisaria ter vindo a este mundo, não precisaria passar por tudo o que ele passou antes da cruz, no momento da crucificação, descer ao inferno, não precisaria passar por nada disso. Então, se você quer arrumar uma outra maneira de salvação, mesmo que essa maneira seja uma maneira que a Bíblia apresenta, né, no Velho Testamento de lei, você está anulando o que Jesus fez. Isso é muito sério. Você está começando a crer nos seus méritos, no seu merecimento, e não no que Jesus fez. A salvação, lembra que Paulo diz aos Efésios? Pela graça,
Graça a maneira comum de explicar o que é graça, é favor que não merecemos, favor imerecido. Então é algo, Deus está nos dando algo que nós não merecemos. E você vai recusar isso para falar, não, deixa comigo porque eu tenho outra maneira. Você está anulando o que Jesus fez. Tá? Verso 3. De novo, testifico, afirmo, tá? Todo homem que se deixa circuncidar, tá? Que está obrigado a guardar toda a lei. Aí Paulo fala o seguinte, gente, tudo bem, você quer circuncidar? Beleza, mas deixa eu falar com você. Não é só a circuncisão que você tem que obedecer, não. Você tem que obedecer toda a lei, toda ela. Não é só uma ou duas ou três, que você acha que você concorda, não. É toda a lei de Deus, toda. E o homem não consegue cumprir a lei de Deus. A Bíblia é clara em dizer, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Entende? Então, o padrão de referência aqui para comparação é o próprio Deus. Tá? Então, Paulo está falando, então, beleza, quer guardar? Tudo bem, eu tenho que guardar toda a lei. Não é só a circuncisão ou guardar só o sábado, não. É toda a lei de Deus. Aí, verso 4. De Cristo vos desligastes. Estava ligado a Jesus, mas agora você quer confiar que você vai guardar a lei, que você vai guardar sábado, você vai fazer isso ou aquilo, tudo bem. Você se desligou de Jesus. Você se desligou de Jesus. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então você tem a lei e você tem a graça. A graça é Deus te dando algo que você não merece. Perdão dos seus pecados, salvação, direito a ir para o céu, você sendo feito filho de Deus. A lei é você obedecer para ser santo como Deus é santo. Até se você cumprir toda a lei, você vai alcançar essa graça. Só que nós não cumprimos toda a lei. A natureza pecaminosa que habita em nós não nos impossibilita de obedecer à lei de Deus. Não conseguimos. Nós não vamos conseguir. E eu não estou falando de guardar ela em um dia, 2 dias, uma semana, não. É toda a sua vida. Se você viver 80 anos e com 79 anos, 11 meses e 29 dias, você está ali firme. Mas no último dia da sua vida, você foi lá e pecou. Você é pecador. Tudo que você tinha obedecido já não serviu mais. Entende isso? Então, nós precisamos guardar toda a lei de Deus. Se você deixou de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se desligou da lei, né? Você se desligou da graça, você caiu, você saiu da graça, da cobertura da graça de Deus. Verso 5. Porque Paulo fala, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Né? Ou seja, nós que não confiamos na lei para a salvação, nós que confiamos em Jesus como Senhor Salvador, como aquele que Deus enviou para perdoar os nossos pecados, como aquele que Deus enviou para nos transformar, para perdoar-nos, para nos fazer filho de Deus, nós que confiamos e vivemos pelo Espírito, porque o Espírito habita em nós, a partir do momento que nós cremos, que nós recebemos e confessamos Jesus como o Senhor Salvador. Então nós, pelo Espírito, o que nós fazemos? Nós aguardamos a justiça que provém da fé. Sabe? Nós estamos confiando nessa justiça de Deus. E a justiça de Deus que tinha que ser aplicada em nossas vidas foi aplicada em Jesus. Em Jesus. Jesus sofreu o que nós deveríamos sofrer. Jesus foi ao inferno, nós deveríamos ir. Jesus morreu, nós deveríamos morrer. Jesus foi separado de Deus, nós deveríamos ser separados de Deus. Jesus ressuscitou porque ele não tinha pecado. Mas nós não íamos ressuscitar porque nós tínhamos pecado. Então, aqueles que confiam no Senhor, que creem pela fé, que provém da fé, que crê na fé, quem tem fé no Senhor Jesus, crê nele como seu Senhor e Salvador, esse pelo Espírito aguarda a esperança da justiça. Gente, a esperança aqui não é aquela coisa que pode acontecer ou não, é aquilo que você espera, aquilo que vai acontecer, aquilo que Deus disse que faria e que vai acontecer. Então nós aguardamos essa justiça, né, que vem.
Aí Paulo continua, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, né, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gente, Paulo está falando o seguinte, ó, se você é de Israel, se você é judeu, se você foi circuncidado, se você não foi circuncidado, isso para Deus não tem problema hoje nenhum. Deus não tem mais a separação, lembra que nós falamos, não tem mais escravo, não tem mais livre, não tem mais homem, mulher, só tem filhos de Deus. Então Deus olha e não vê assim, Israel, gentil, não, Deus olha e vê, tem Jesus, não tem Jesus. Tem o Espírito Santo como marca, como selo de garantia, não tem. Entende? Filho dele e não filho dele. Então para Deus a circuncisão não tem mais valor nenhum. Se você é circuncidado ou se você não é circuncidado, o que importa para Deus é a fé, tá? A fé que atua pelo amor. Ou seja, a fé que Deus liberou porque Ele nos ama. E aí você crê. E aí você recebe Jesus. Essa fé que nos leva à salvação, ao perdão dos nossos pecados, que muda a nossa vida. Isso para Deus que é importante. É quando você crê. Irmãos, o centro da Bíblia é Jesus. O propósito de tudo é Jesus para a nossa salvação. Então Jesus é a razão de todas as coisas. Né? Diz o Apocalipse que todas as coisas foram... João fala, capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Apocalipse vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo veio a existir nele, continua a existir nele. Tudo é para Ele, por Ele. Então Ele é o centro de tudo. Então quando nós retemos essa fé e cremos no Senhor, né, motivados, ou seja, isso tudo aconteceu porque Deus nos ama, que atua pelo amor. Verso 7, vós corris bem. Paulo falou, irmão, vocês estavam tão bem, vocês estavam avançando na vida cristã, na caminhada cristã, vocês estavam correndo tão bem. O que impediu vocês de continuarem a obedecer a verdade? O que aconteceu? Paulo continua assustado, porque gente, vocês estavam tão bem. O que aconteceu? O que aconteceu com vocês que vocês deixaram, né, de crer no Senhor, como eu ensinei para vocês lá no início? Vocês deixaram de crer em Jesus como o Senhor Salvador. Vocês deixaram de entender o que eu falei. O que aconteceu? Porque com certeza não foi Deus. Com certeza não foi Deus. Não foi Deus que fez eles deixarem de continuar avançando, né, continuar progredindo na fé. Não foi Deus. E Paulo está sem saber. Verso 8. Essa persuasão, né, ou seja, qual que é essa? De impedir eles de continuarem. E essas pessoas que estão ensinando, falando com vocês, que estão direcionando vocês no caminho errado, contrário à palavra, essa persuasão, não vem daquele que vos chama, ou seja, não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus está chamando vocês, mas não foi Deus que fez isso, não foi Deus que enviou essas pessoas. Aí ele continua, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Paulo está falando? Ele está falando o seguinte, olha, você crê no Senhor, e aí você vai colocar alguma coisa a mais. Lembra que ele diz que não há um outro evangelho? Paulo está falando o seguinte, alguém colocou algo no que eu ensinei para vocês, e estragou tudo. Estragou tudo. Sabe, um exemplo para ficar melhor. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz, ai daquele que acrescentar uma vírgula, um tio, em toda a profecia, todas as palavras dessa profecia. Fala que todas as pragas daquele livro seriam liberadas sobre essa pessoa. Ou seja, não podia acrescentar nenhuma vírgula, um ponto, um detalhe, mudar uma vírgula de lugar. Sabe, a palavra de Deus é exatamente isso. A gente pode tentar encaixar ela dentro daquilo que a gente quer, que a gente concorda, não, nós temos que crer nela do jeito dela. E Paulo está falando assim, olha, toma cuidado, vocês estão acrescentando só um pouquinho de fermento, mas isso vai influenciar toda a massa. Às vezes você colocou um pouquinho de fermento a mais, não deu certo, não vai dar certo. Entende? Vai estragar a sua massa inteira. Ou coloca um fermento ruim, vai estragar a sua massa inteira. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Aí ele continua, verso 10.
confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, né? Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Gente, Paulo fala assim, gente, estou confiante de vocês, qual do Senhor, que vocês não vão ter nenhum outro tipo de sentimento. Ou seja, a ideia que eu penso aqui, que Paulo está falando, eu sei que vocês não vão ficar chateados comigo, não vão ficar com raiva de mim, tá? Mas eu estou dizendo que tem que ser dito. Aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Seja quem for. Nossa, gente, presta atenção. A pessoa que está aí, que está ensinando vocês o contrário, que está tirando vocês do caminho do Senhor, seja quem for. E às vezes, essa palavra pode ser mal interpretada, porque a pessoa ouve isso, mas eu gosto tanto daquela pessoa que está me ensinando a Bíblia, está me ensinando as coisas de Jesus, e Paulo está falando que ele vai sofrer condenação, eu gosto tanto dele. Então Paulo falou, gente, eu não quero que vocês tenham algum tipo de sentimento diferente, estranho, fiquem meio chateados, mas está ensinando, está tirando você do caminho do Senhor, está perturbando a fé, está fazendo você se desviar da palavra, da verdade, da salvação. Seja quem for essa pessoa, vai sofrer condenação. Irmãos, Paulo está falando o seguinte, vai ter juízo. Vai ter juízo. Talvez hoje essa pessoa fale assim, mas estou me dando bem, mas vai ter juízo. Vai chegar um momento que todos nós vamos prestar contas. Haverá juízo. Ok? 11. Isso. 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Gente, isso aqui é fácil de entender. Algumas dessas pessoas que estavam lá ensinando para os Gálatas, eles chegaram lá falando o seguinte, olha, o Paulo, ele é uma ovelha, é um lobo em pele de ovelha. Tá? Por quê? Porque eles diziam que Paulo, se você for em Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, agora me deu um branco. Paulo, quando ele encontrou com Timóteo, que ele trouxe o Timóteo para começar a caminhar com ele, como Timóteo era de pai gentil, de mãe judia, ele não tinha sido batizado. O que o Paulo fez? Ele circuncidou o Timóteo. Tá? Depois Paulo andava com outro chamado Tito. E o Tito, ele não circuncidou. Tá? Paulo não circuncidou. Então ele está falando o seguinte, o Paulo, ele é conforme o que convém para ele. Uma hora ele vai falar que é importante, outra hora para ele não vai ser importante, e Paulo ele não sabe o que está falando. Então, as pessoas estão falando o seguinte, olha, Paulo, ele é meio falso. Ele é falso, a gente tem que tomar cuidado com ele. Tá? Aí o Paulo está falando, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, ou seja, se eu sou um judeu, se eu estou ensinando que tem que circuncidar, que tem que seguir a lei, essa coisa toda, porque eles estavam falando que Paulo mandava circuncidar o Timóteo, então o Paulo estava, a circuncisão era importante, né? Porque então, o próprio Paulo tinha mandado circuncidar o Timóteo. Então, Paulo falou, gente, se eu prego ainda a circuncisão, ou seja, se eu estou falando que tem que pregar a circuncisão, por que eles continuam me perseguindo? Por que eles estão me perseguindo? Esse povo está falando que eu ensino que tem que circuncidar e eles estão usando o que eu já tive que fazer na minha vida, e Paulo fez isso por estratégia, gente. Os judeus, quando os judeus começaram a se converter, eles não romperam com o judaísmo de um dia para o outro, não. Isso foi um processo, né? Eles continuaram, até para não ter atrito com os judeus, né? Muitos continuaram ainda seguindo ali no iniciozinho da igreja em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, eles começaram a caminhar com os dois ao mesmo tempo. E à medida que foram conhecendo, aprendendo, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham acesso à informação como nós temos hoje. Mas à medida que eles vão aprendendo, eles foram rompendo com o judaísmo. Mas quando chegava numa igreja gentílica, não tinha essa necessidade de ensinar o judaísmo, podia ensinar logo a lei, a graça, o evangelho. Né? Paulo já chegava com um novo evangelho, não ficava ensinando para eles a lei. Ensinava das coisas da lei só para entender quem é Jesus, mas não para seguir nenhuma lei. Então ele estava falando, olha, Paulo está falando que vocês não precisam circuncidar, mas ele circuncidou Timóteo.
Então Paulo falou, irmão, se isso é verdade, por que eles estão me perseguindo? Porque eles estavam ali perseguindo Paulo. Eles não estavam só ensinando uma outra coisa. Eles viviam falando mal e acusando Paulo, tentando fazer as pessoas deixarem de crer, de ouvir Paulo, para ouvir a eles e abandonarem Paulo. Aí Paulo continua, logo está desfeito o escândalo da cruz. Porque para um judeu, falar que Jesus morreu, que ele é o Messias que morreu numa cruz, era um escândalo. Como é que nós vamos... Os judeus aguardavam o Messias vitorioso, guerreiro, libertador. E sem pegar o Messias deles e permitir que ele morra numa cruz, a morte mais humilhante que podia existir naquela época, isso era um escândalo. Então Paulo falou, gente, se eu estou falando, ensinando a circuncisão, eles tinham que parar de me perseguir, e o escândalo da cruz que eu estou falando tinha que ser desfeito já. Mas eles continuam me perseguindo. Gente, isso aqui é uma pergunta para fazer as pessoas dos Gálatas perceberem que aqueles que estavam falando de mal de Paulo estavam completamente errados. Completamente errados. Amém? Espero que esteja dando para entender. Verso 12. Isso. Gente, olha aqui. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo falou assim, olha, eu queria que essas pessoas que estão aí incitando vocês à rebeldia, que eles se mutilassem. Vai fazer a circuncisão, que se mutilassem. Isso aqui é uma frase de um Paulo com raiva. Parece que o Paulo foi trabalhando, de repente ele ficou irado. Falou, então, já que querem circuncidar, podia até se mutilar. Já que é tão importante. Aí depois ele vai dar uma diminuída. Volta aí. Olha o capítulo 13. Vamos ler o capítulo 13. Desculpa, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos lá no verso 13. Porque vós, irmãos, aí ele já dá uma abrandada no discurso. Vós, irmãos, agora irmãos, né? Fosse chamados à liberdade. Paulo falou, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O tempo todo Paulo está falando, irmãos, seguir a lei é viver na escravidão. Porque a lei não perdoa os nossos pecados, não nos faz filho de Deus. Ela só mostra o nosso pecado e mostra que nós somos pecadores. Entende? A graça de Deus em Jesus nos perdoa. Nós somos perdoados. Então agora nós somos livres. Então Paulo está falando, irmãos, Deus nos chamou para liberdade. Sabe? Mas é importante, quando a gente diz liberdade aqui, mas não é liberdade, irmãos, para fazer o que você quiser. Não. Entenda isso. Deus nos chamou para a liberdade, mas é livre da escravidão do pecado, livre da necessidade de pecar. Agora você é livre para fazer escolha, a escolha certa. Por isso que hoje nós, que já entregamos nossa vida para Jesus, que temos o Espírito Santo, quando nós pecamos, é mais sério do que aqueles que viviam debaixo da lei, porque hoje nós entendemos o que é certo e o que é errado. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita, nós temos a palavra de Deus que nos capacita, que nos ensina. Hoje nós temos que fazer a escolha. Nós não somos mais escravos, não somos mais obrigados. Agora nós escolhemos se vamos fazer o certo ou o errado. Paulo está falando, você foi chamado para a liberdade. Aí ele continua, porém não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, não use a liberdade que você tem para voltar ao pecado, para voltar a fazer o que é errado. Vocês foram chamados para a liberdade, querem agora voltar para a lei? Estão usando errado a liberdade que Deus te deu. Jesus te comprou, te libertou das garras do inferno, do diabo, do mundo, do pecado. Agora você é livre. Ser livre para andar com Ele, para obedecer, para exaltar o nome dEle. Não escolha essa liberdade que você tem para poder voltar a andar segundo a carne, ou seja, para fazer a sua vontade, para andar nos
nos seus desejos egoístas, carnais, mundanos, contrários à vontade de Deus. Não use sua liberdade como pretexto para poder viver uma vida de pecado. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Gente, isso aqui é importante, o ser servo uns dos outros, é entender que a minha vida não é minha. A minha vida pertence ao Senhor, mas tudo que nós fazemos como cristãos não é só o meu nome, é o nome da família do Senhor, é o nome do próprio Deus que está envolvido. Então, ser servos uns dos outros é entender que nós somos irmãos, que nós estamos ligados um ao outro por causa do Senhor. Então, nós não podemos usar a liberdade que nós temos para poder voltar à carne, voltar a realizar só os nossos desejos, nossa vontade, esquecendo que nós somos família, que nós estamos ligados um ao outro. Nós estamos ligados uns aos outros, não tem jeito de separar isso, somos irmãos, somos corpo de Cristo. Um corpo só, não são vários corpos, é um corpo só, o corpo de Cristo. Nós estamos dentro desse corpo, fazemos parte desse corpo. Mas nós estamos ligados pelo amor. O amor de Deus que nos une. Né? Então, nós temos que agir e viver como um corpo e usar a nossa liberdade para poder abençoar os irmãos, para ser bênção, para poder viver para o louvor da glória do Senhor, para exaltar o Senhor. Servos uns dos outros. Eu tenho que entender, se eu fizer isso, o meu nome vai ficar ruim, o nome das pessoas da igreja, o nome do Senhor, tudo isso vai ser visto de maneira negativa, então eu vou viver de maneira correta. Esse é o jeito certo, essa é a liberdade que Deus nos chamou para vivermos e escolhermos ser servos uns dos outros. Verso 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, toda lei se resume em um preceito só. Gente, quando você quiser saber isso que eu posso fazer pela lei de Deus, vai nesse resumo aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Ou seja, a lei ela se resume nisso, amor ao próximo. Sabe? Eu não quero que os outros façam comigo, não farei com os outros. É assim que funciona. A lei de Deus ela visa o nosso melhor. São regras colocadas para tentar barrar esse avanço do pecado, mas só aponta o pecado. Porque nós temos uma natureza adâmica. Só em Jesus que nós somos fortalecidos por causa do Espírito Santo que vem habitar em nós para vencermos a nossa natureza adâmica. A lei não faz isso. A lei só fala, não faz isso, não pode. Mas ela não nos dá força para não fazer. A Jesus vem morar em nós pelo seu Espírito, nos capacita, nos dá a palavra, nos dá a igreja, nos dá irmãos, nos dá líderes que vão nos auxiliar, nos ajudar para fazermos a escolha certa, e agora nós somos capacitados, porque nós temos o poder de Deus em nós, para dizermos não ao pecado, e para vivermos uns para os outros. 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gente, olha que interessante. A palavra aqui para morder e devorar são atitudes de animais selvagens dentro da igreja. Paulo está falando, irmão, vocês já estão vivendo como se fossem animais selvagens. Vocês estão se atacando. Vocês estão se atacando. Ao invés de viver nessa liberdade, de ser servos uns pelos outros, pelo amor, vocês estão brigando dentro da igreja como se fossem animais selvagens. Como se um estivesse apontando um para o outro, você fez isso, você não pode fazer isso, eu sou melhor. Sabe, é como vivia os fariseus, os escribas daquela época, na época de Jesus. Sabe, pensando em si mesmo, só em si mesmo. E Paulo está com medo, vocês estão vivendo como animais. E ele está falando dentro da igreja, não é fora da igreja não. Para você ver que quando a pessoa começa a se afastar da palavra, sabe, começa a se afastar do Senhor. A pessoa começa a regredir, seja, eu não preciso de Jesus, eu tenho minha maneira, o meu jeito, eu vou voltar. Vai só piorando de novo. Então é preciso tomar cuidado, falar, cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. O resultado de não agirmos em amor é agirmos por egoísmo. E só vem coisa ruim. Ok? Quantas horas? 40. Vamos continuar. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne.
porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, distensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos lá, vamos por etapa aí. Volta no 16, por favor. Digo, porém, andai no Espírito. Gente, andar no Espírito é passo a passo, não é correr no Espírito, é andar no Espírito. Então é um processo de transformação. Ninguém abandona as obras da carne quando vai estar aqui de um dia para o outro. E o fruto começa a ser produzido na nossa vida de um dia para o outro. É um processo. Então, vamos começar como? Vamos andando no Espírito. Passo a passo, dia a dia. Tá? Mas quando você anda no Espírito, ou seja, quando você está em comunhão com Deus, está andando na palavra, você vai fazer o quê? Você não vai mais satisfazer ou cumprir a concupiscência da carne, ou o desejo exagerado, o forte desejo de pecar, de fazer a sua vontade. Tá? Quer vencer o pecado? Anda no Espírito. Como é que anda no Espírito? Oração, leitura da palavra, se santificando. Vamos falar das obras da carne? Começa a perceber isso. Opa, isso aqui eu não posso produzir, não. Você percebeu que idolatria é pecado? Opa, deixa eu sair da idolatria. Estou vendo idolatria na minha vida. Estou vendo aqui, tem umas coisas que é feitiçaria. Opa, deixa eu sair disso aqui. Opa, inimizade. Aí você vai começando a consertar essas coisas. Então, quando você vai tirando isso da sua vida, você vai andando automaticamente no Espírito. Você vai começar a obedecer a palavra. É assim que a gente anda no Espírito. Entende? Não é ficar falando língua estranha o dia inteiro. Isso vai ajudar bastante, mas não é isso que vai fazer você andar no Espírito. Então, não ande no Espírito e você não vai satisfazer, né, os desejos da sua carne, você não vai voltar ao pecado. Porque a carne milita, luta, um aqui, outro aqui lutando. A carne luta contra o Espírito. A carne aqui é a sua vontade. Aqui está falando da sua vontade, do seu eu, da sua natureza pecaminosa. Dentro de nós há o Espírito de Deus que habita em nós, mas há também a nossa vontade, o meu desejo pecaminoso, a minha natureza adâmica, e os dois lutam um contra o outro. A minha carne quer fazer a minha vontade, quer cumprir a vontade dela, fazer coisas que são pecado. O Espírito quer que eu me santifique, que eu ande diante do Senhor, que eu tenha uma vida de oração, de leitura da palavra, que eu participe da igreja, que eu me envolva com as coisas do Senhor, que eu fale de Jesus, que eu seja luz, que eu seja sal, ou seja, quer que eu seja cristão. Então um luta contra o outro, tá? E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito quer que você não faça a sua vontade. A nossa vontade, irmãos, pecaminosa, nosso lado adâmico, é ruim, não vai produzir nada de bom, não vai produzir fruto do Espírito. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se você anda pelo Espírito do Senhor, você não está mais debaixo da lei, você está na liberdade. É fácil, só voltar um pouquinho, nós vamos ver. Aqueles que não andam na lei estão na liberdade que Cristo nos dá. Nós somos livres, não temos que cumprir a lei para isso ou para aquilo. Não, cumprimos a lei agora porque somos cristãos, porque já fomos salvos. Então, se você anda, e lembra que eu disse que a lei ela só vai mostrar para você o pecado, ela não vai trazer solução para o pecado. Ela vai apontar o pecado. Então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí vem, ora, as obras da carne são conhecidas. E são. Gente, um detalhe aqui importante. Cristão pode produzir essas obras da carne, viu?
Isso que é ruim, a gente tem que começar a olhar para a nossa vida. Cristão pode produzir. E muitos produzem, principalmente no início da sua conversão, não vai ter jeito, é inevitável. Como eu disse, é um processo, ninguém de um dia para o outro vai deixar dessa vida. Você vivia lá todo errado, de um dia se converte, um dia mudou completamente, só se for um baita do milagre de Deus. Mas é um milagre de Deus, não a pessoa. Então o Espírito do Senhor vai transformando a nossa vida, trazendo novos valores. Mas os cristãos podem produzir, não deve. À medida que você vai passando o tempo, você tem cortando isso da sua vida. O normal é que você comece a produzir, é que o Espírito de Deus comece a produzir o fruto do Espírito da sua vida, e os frutos da carne, os obras da carne, vocês vão só diminuindo até sumirem. Tá? Até sumirem. Então as obras da carne são conhecidas e são. Não vou explicar um por um não, tá, gente? Mas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções ou divisões, invejas, bebedices, glutonarias. Glutonaria é pecado, gente. E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Gente, se você quiser aumentar essa lista aqui, você pode ler Romanos capítulo 2, do 14 e 15, e você vai achar os teus... Não é só isso aqui que são as obras da carne, não, tá? Tem muito mais, tá bom? Mas é interessante pensar o seguinte, Paulo falou, gente, vai prevenir para vocês, pessoas que herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino dos céus, os que tais coisas praticam. Como eu disse, pessoas se converteram. Não é que ela se converteu hoje, amanhã acabou isso na vida dela. Não. O que Paulo está falando, a ideia de praticar no sentido de eu me entreguei a isso, não quero saber, eu vou viver assim mesmo. Essa não pode ter nascido de novo. Achando uma pessoa dessa ter nascido de novo é complicado. Vamos ver aqui. Produz a obra do Espírito. Quem ainda não anda no Espírito produz o fruto do Espírito. Isso. Quem anda no Espírito, né, vai produzir o fruto do Espírito. Mas olha só, Paulo está falando o seguinte, irmãos, quem vive desta maneira e não se sente incomodado, quem se entregou a isso, essa pessoa não vai herdar o reino de Deus, porque não tem jeito. Mas cristão quando se converteu de verdade, aí a pessoa se desvia. Converse com uma pessoa desviada, se você conhecer alguém que está desviado, converse com ela, e você percebeu o seguinte, ele está fazendo coisas erradas? Tá. Está vendo pecado? Tá. Mas conversa para você ver se ele não tem consciência de errado. Se ele não faz as orações dele lá, meio até com vergonha, você vai perceber que ele faz as orações. Ele está no pecado. Mas ele não se entregou da maneira que Paulo está falando. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque não é importante aqui. O fato é, nós nos convertemos. Precisamos deixar as obras da carne, abandoná-las, passo a passo, andar no Espírito. Andamos no Espírito e vamos deixando as obras da carne. Vamos abandonando as obras da carne. Nós não podemos aceitar elas nas nossas vidas e achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Pecado é pecado, pecado não agrada a Deus. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Pecado não é aceitável. Tá? E nós temos que cortar isso da nossa vida, nós temos que arrancar isso da nossa vida, nós temos que tirar isso da nossa vida. E começar a produzir o fruto do Espírito. O Espírito Santo tendo liberdade em nós para produzir o seu fruto em nossa vida. E à medida que o fruto do Espírito está sendo produzido, as obras da carne vão ser deixadas de lado, vão deixar de ser produzidas por nós. O que nós produzimos são obras da carne. O que o Espírito produz em nós é o seu fruto. Então nós temos que andar no Espírito. Deixar a luta da carne versus o Espírito. Nós temos que buscar o Espírito. Usar a nossa liberdade para dar espaço ao Espírito Santo. Para obedecer ao Senhor pela sua palavra. Ok? Deixar o pecado. Esse é o alvo. Mas o fruto do Espírito, verso 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você vive e produz, ou o Espírito do Senhor, o Espírito Santo produz isso na sua vida,
A lei não vai te acusar. Contra isso não tem lei. Não tem lei. A lei não vai ter o poder para te acusar. Entende? Porque você está andando no Espírito. Você está deixando as obras da carne e andando no Espírito. Então, a lei não vai nos condenar. Entende? Até porque o Espírito do Senhor está em você. Você já tem Jesus. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Olha que legal. Nós nascemos de novo. Aí Paulo falou, você é de Cristo. Nasceu de novo, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O que você fez? Você crucificou a sua carne. Nós morremos com Jesus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós morremos em Cristo, para nascermos de novo, sabe? E aí, o que Paulo está falando, as nossas paixões e concupiscências, elas morreram. Paulo está falando, lá em Romanos ele vai falar mais detalhadamente, que nós morremos, e morto, ele não deve mais ter um estímulo externo. O morto não tem mais desejo. É assim que tem que ser. Mas é importante a gente entender que nós já morremos. Porque nós insistimos em voltar à velha vida. Morremos em Cristo, morremos para o mundo, morremos recebendo Jesus, morremos com Jesus, ressuscitamos com Jesus, mas parece que a gente quer voltar a ressuscitar o velho homem, voltar às obras da carne. Então, irmãos, olha, aqueles que são de Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você vive no Espírito, se você tem vida, porque você tem o Espírito Santo em você, você já não está mais morto em pecado, você agora está vivo. Então agora você precisa andar passo a passo, andar também no Espírito, ou seja, ter um estilo de vida cristã. E termina esse capítulo dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória, ou seja, não se vanglorie, não se ache melhor do que os irmãos, não se orgulhe, né, de coisas que não se deve orgulhar. Sabe, irmãos, vamos só terminar isso aqui. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, ou seja, não se deixe envolver por vanglória, não é o seu coração ser tomado por vanglória. Sabe por quê? Porque quem está realizando a obra em nós é o Espírito Santo, não somos nós. Se você está crescendo, está evoluindo, está melhorando como cristão, dá graças a Deus por isso. É o Espírito de Deus trabalhando em você. É o Espírito Santo moldando o seu caráter, você entendendo porque o Espírito de Deus está te dando graça e você só está falando, sim, eu quero a vontade de Deus, eu quero obedecer ao Senhor. Então não se vanglorie por isso, né? E aí Paulo continua provocando uns aos outros, ou seja, criando essas facções, essas divisões dentro da igreja, se desafiando uns aos outros, quem é melhor, quem que não é, nada disso não, tendo inveja uns dos outros, irmãos. Para de andar, aí isso aqui fica, é como se fosse mais um fruto da carne, ou seja, obras da carne, vanglória, provocar uns aos outros, inveja. Então, cuidado com isso. Resumindo, capítulo 5 hoje, nós temos que andar no Espírito, passo a passo. A cada dia, vai tentando consertar na sua vida o que tem que ser consertado. A cada dia busque no Senhor, Deus, o que eu preciso mudar hoje. E vamos mudar. Vamos lutar contra a velha natureza. Vamos lutar contra as obras da carne. E andar no Espírito, satisfazendo a vontade do Senhor. A glória do Senhor. Amém?